Glória a Deus. Neemias capítulo 4. E nós vamos ler o verso 13. Quem achou, diga amém. Neemias capítulo 4, verso 13 diz assim: Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por famílias, armado de espadas, lanças e arcos. Diga glória a Deus por essa palavra. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos essa noite, Pai. Que o Teu Espírito venha nos trazer a revelação da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é o alimento da nossa alma. E nós precisamos nessa noite ouvir a Tua voz. Que nenhuma outra voz fale ao nosso coração. Somente o Teu Espírito nessa noite nos traga entendimento, Senhor. Nos traga conhecimento. Nos traga a revelação da verdade, Pai. Em nome de Jesus, nós levamos cativo ao Senhor a nossa mente, o nosso coração, nossos pensamentos, Senhor, nossas emoções. Nós levamos cativo ao Senhor nessa noite. Governa as nossas vidas, Espírito Santo. Aonde houver a tristeza, Senhor, nós mandamos embora agora no nome de Jesus. Aonde houver, Senhor, a ansiedade, a preocupação, aonde houver doenças, nós declaramos nessa hora o poderoso nome de Jesus sobre esse lugar, sobre cada vida que está aqui. E declaramos esse ambiente liberado para o fluir da glória do Senhor. E enquanto falamos de Ti, ó Deus, manifeste-se aqui nesse lugar. Nós te agradecemos essa noite. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Se assenta no seu lugar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos entender um pouquinho o contexto do que nós estamos lendo, do capítulo 4. Está nos apresentando um homem chamado Neemias. Amém. Neemias, ele inclina o seu coração a uma decisão por amar o seu povo, por amar Jerusalém. Ele está em outro lugar e ele fica sabendo do que está acontecendo em Jerusalém. Jerusalém está destruída, suas portas foram queimadas, seus muros foram despedaçados. Então Neemias põe o coração, se coloca diante de Deus para essa missão de reconstrução. Amém? Reconstrução. Então ele tem autorização do rei para levar pessoas com ele, para poder chegar em Jerusalém e reconstruir muros. A autorização do rei, além de liberá-lo para uma missão, também entrega a Neemias recursos. Amém? O que nós precisamos para toda reconstrução na vida é uma liberação e os recursos. E tudo isso o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? O Senhor tem para a sua vida, para a minha vida. Liberação e recursos. Nesse contexto do capítulo 4, Neemias já está em Jerusalém. Neemias está passando vista. Ele está ali correndo pelos muros de Jerusalém para ver como está a obra. Como é que está o andamento daquela missão, a execução da causa que foi confiada a ele. Ele vai registrando onde os muros estavam altos, onde os muros estavam baixos e onde ainda não haviam muros. Neemias agora vai determinar grupos de pessoas para cuidar de áreas específicas. E o verso 13 que nós lemos, nós vamos ver que Neemias está falando exatamente de um lugar estratégico. Fala assim comigo: os muros, diga os muros baixos. Amém? Neemias está falando dos muros baixos. Por que chegamos no verso 13? Porque o começo do capítulo 4 é denunciada uma conspiração. Dois homens que estão nem um pouco contentes com o que está acontecendo. Sanbalate e Tobias. Eles estão arquitetando como invadiremos a construção e mataremos esses judeus. Sanbalate e Tobias, dois inimigos do povo de Deus, se unem aos árabes, aos outros povos, a pessoas que são contaminadas pelas suas ideias,
E eles agora estão estrategando como entraremos na construção. Como entraremos nesse lugar? Como vamos parar essa obra? E a conspiração, irmãos, chega até Neemias. Neemias fica sabendo que a estratégia dos inimigos era entrar pelos muros baixos. Porque os muros baixos mostram a vulnerabilidade de uma construção. Muros baixos dão acesso fácil para o lado de dentro. Amém? Dão acesso fácil. Você foi criança, já pulou muro? Pulou muro muito alto? Talvez quase se machucou, mas o muro baixo era muito fácil. Quando eu era pequeno, lá na casa dos meus pais, o muro era baixo. A gente tanto pulava como fazia de banco, sentava em cima, ficava ali conversando com o pessoal, com os primos. O muro baixo é fácil, irmãos. O muro baixo não exige muita coisa, só que seja baixo. Então Neemias entende uma conspiração de que os muros baixos são vulneráveis numa construção. Aí ele vai determinar, ele divide por famílias, armados de espadas, lanças e arcos, para que quando os inimigos chegassem nesse local da construção, essa área não estaria mais vulnerável, mas havia uma vigilância, amém? Haveria uma vigilância, haveria alguém preparado ali, haveria uma antecipação. Fala comigo, antecipação. Nós precisamos buscar de Deus sabedoria do alto para antecipar algumas coisas. E quando estamos falando nesse contexto da construção de Neemias, de Jerusalém, vamos aplicar aqui a nossa vida. Há uma construção, nós estamos sendo construídos, as experiências nos constroem, os ciclos que se iniciam e os que se encerram estão nos construindo. Amém? Mas o Senhor está nos chamando a atenção, porque estamos tão envolvidos na construção, tantas áreas da nossa vida que exigem de nós uma observação, uma cautela, um cuidado, uma antecipação e um preparo. E eu te faço uma pergunta nessa noite, foi a pergunta que o Senhor me fez quando estava lendo essa palavra. Quais áreas da sua vida estão vulneráveis? Quais áreas da sua vida os muros estão baixos? Quero que você entenda, irmãos, não pense você que será amado por todos. Existe alguém que nos odeia. Sabia disso? Não sabia? Esse alguém é o diabo. O diabo nos odeia. Não podemos romantizar o que ele faz, porque ele não tem misericórdia da gente. O nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é cheio de graça. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é santo, Ele é justo. O diabo não. Se você der apenas um dedo para ele, se você der 1 centímetro para ele, ele vai querer 1 quilômetro da tua vida. Ele vai querer vir com tudo. Um pequeno espaço já é o suficiente para atrapalhar, para bagunçar, para poder trazer toda a reviravolta na minha vida e na sua vida. Eu quero chamar a tua atenção hoje aqui. Existem áreas na tua vida que já estão estabilizadas, mas e as áreas que ainda estão frágeis? E as áreas que ainda estão em vulnerabilidade? O que você determinou fazer para colocar em preparação, em proteção, para não colocar em lugares de risco essa área da sua vida? Neemias precisou despertar famílias. Neemias precisou preparar munição. Neemias precisou se antecipar. Enquanto essa palavra está sendo pregada, que o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, no seu entendimento, começa a trazer revelação para você, esclarecendo coisas na sua vida. A palavra é luz, ela vai iluminando dentro de você, ela vai mostrando o que está acontecendo aí do lado de dentro. Amém? Nós temos um contexto do lado de fora, mas o lado de fora nunca vai parar Deus. Deus está preocupado com o teu lado de dentro, com quem você está se tornando, quem você é. Quais áreas da sua vida estão em vulnerabilidade? Devemos decidir tratar as áreas mais frágeis da nossa vida. Nós temos o controle, nós temos o costume de esconder o que é mais fraco. Não é? A gente tem o costume de esconder o que nos causa desconforto. A gente quer esconder o que nos deixa vulnerável.
o que pode comprometer a imagem. A gente tem mania de esconder o que é mais fraco, mas que essa palavra é um convite da graça do Senhor, porque hoje é noite de você decidir. Fala comigo, decisão. É uma noite de você decidir tratar as áreas mais frágeis da sua vida, trazer ela para a luz. Efésios capítulo 5 vai dizer que as nossas obras, quando vem a luz, elas resplandecem e Cristo nos iluminará. Não é cura, não é terapêutico, não é curador esconder fraqueza. Nunca foi. Esconder fraqueza não cura ninguém. Esconder fraqueza não deixa ninguém crescer. Esconder fraqueza não ameniza a dor. Mas Efésios capítulo 5 vai dizer: tragam as suas obras à luz. A luz mostrará tudo o que está acontecendo. Nós não queremos correr o risco de colocar as coisas na mesa. Nós não queremos ter o esforço, a energia de colocar as coisas, de mostrar como elas realmente são. Mas enquanto você não tomar essa decisão, você não vai desfrutar de cura. Você não vai desfrutar de verdadeira paz. Vai chegar um momento que isso vai se tornar insustentável. Quem está ouvindo isso aqui, diga amém. Insustentável na sua vida, na nossa vida. Você precisa hoje, nós precisamos hoje tomar uma decisão, trazer as nossas obras para a luz. Amém? Traga as suas obras para a luz. Não existe um homem sequer e uma mulher sequer que não tenha uma área frágil na sua vida. Amém? Aqui não é a reunião da Marvel, não. Só tem super-herói. Não tem. Não tem. Tem nos quadrinhos, tem no YouTube, tem nas séries. Aqui tem gente de carne e osso. Aqui tem sangue correndo nas veias, aqui tem pensamentos acelerados, aqui tem situações e assuntos pendentes, porque ainda não teve coragem de resolver. Mas nessa noite, irmão, quando estamos fracos é aí que estamos fortes. Nós temos o Senhor que é a nossa força e a nossa sustentação, e Deus nessa noite tem cura para liberar sobre a nossa vida. Não esconda as áreas frágeis da sua vida. Traga elas para a luz. Aleluia. O que são as áreas frágeis? São as áreas vulneráveis. São áreas que estão em risco. Elas estão em risco. São as áreas fracas. E dentro desse verso, são as áreas que nós consideramos muros baixos. Aonde, se não houver vigilância, o inimigo vai entrar com muita facilidade. Você está entendendo? Diga amém. Com muita facilidade. O inimigo vai tentar entrar por onde o muro é mais baixo. O inimigo não vai querer dar de cara com um muro alto. O diabo sabe que não precisa te oferecer uma bebida alcoólica, porque bebida é o menor dos seus problemas. O diabo sabe. O diabo sabe que existem algumas coisas específicas que não adianta ele ficar aqui mostrando para você que isso não vai te seduzir. Porque são áreas que os muros já estão altos. Ele não vai gastar força e energia para vir com tudo de cara nesse muro, porque já está levantado. Mas se você olha um contexto, se você olha para a sua vida, onde os muros têm sido baixos na sua família, onde os muros têm sido baixos na sua história de vida, vai ser exatamente aí, onde o inimigo vai vir com muita facilidade, para querer invadir a tua construção. Aleluia. Ele não vai bater de cara no muro alto. Se na sua família foi a depressão a porta que o diabo entrou, vai ser com a depressão que ele vai vir para entrar nos seus muros baixos. Se foi com dívidas, tem gente que o problema de dívida já não é nem tanto administrativo, não é? Tem gente que tem um problema de dívida, é uma coisa familiar. O vô, o bisavô, o vô, o pai, o filho, aquilo vai passando de gente para geração. Aí é uma família totalmente frustrada, é uma família totalmente desequilibrada, é uma família que vive totalmente ali em um estado miserável. E a porta que se abriu foi essa, vai ser exatamente essa porta que o diabo vai querer entrar também. Está entendendo isso? Nós precisamos olhar a história da nossa vida, irmãos. Nós precisamos olhar o nosso contexto. Nós precisamos reconhecer as nossas raízes. E quando a gente conhece as nossas raízes,
Nós identificamos os muros baixos e o nosso trabalho tem que ser aí. E o nosso trabalho tem que ser aí, de oração, de declaração da palavra, de buscar de Deus sabedoria, para que a partir de você agora seja sarada a sua descendência. Amém? Comece a pedir ao Espírito Santo para que a sua visão se abra, para que os seus olhos se abram, e você identifique qual foi a porta que de geração em geração o inimigo tem oprimido, perseguido, atingido. Agora é a sua vez, agora é a nossa vez. Fala comigo, é a minha vez agora. Agora é a sua vez, irmãos. Agora é a sua vez de identificar esses muros baixos que de gerações em gerações tem sido alvo para Satanás entrar e comprometer a construção, mas os seus olhos se abrem, e quando os seus olhos se abrem, você vai salvar tu e a tua casa. Você vai salvar tu e a tua família, teu casamento, você e os teus filhos, você e o contexto aonde você está inserido. Se você consegue entender isso, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia. Muros baixos precisam ser o seu dever a partir de hoje, de se antecipar. Amém? De se antecipar. Não há uma pessoa sequer que não tenha áreas frágeis. Quais são as áreas frágeis da sua vida que você precisa se posicionar hoje? Não é só olhar a raiz de onde você vem. Não é só examinar o contexto que você está inserido, para poder contar tudo o que aconteceu. Quer começar uma mudança? Quer começar a se antecipar? Comece a se posicionar a partir de hoje. Comece a se posicionar a partir de hoje. Se as dívidas, se a depressão, se a sexualidade e demais áreas que são portas que o diabo vem trabalhando de geração em geração. Se você consegue identificar esses lugares, esses muros baixos, o que vai fazer você remir a tua casa a partir de hoje é a tua posição diante de Deus. É o teu posicionamento. Amém? É o teu posicionamento em nome do Senhor Jesus. E o Senhor está nos chamando para uma decisão hoje. Hoje, onde você decide se posicionar. Quando nós vamos ver na Bíblia, nós vamos ver homens que estão aqui, que apresentaram áreas frágeis da vida. Amém? Não é só para nós, não. Nós também temos. Mas na Bíblia vai dizer aqui, vou citar só alguns para a gente poder trabalhar um pouco sobre isso. Um deles é Judas. Judas tinha problema com dinheiro. Era ladrão. Se uma pessoa tem problema com dinheiro, por que ele tem a decisão de se responsabilizar pela bolsa do ministério? Se você entende que existem áreas na tua vida que você está fraco, você precisa se posicionar ao ponto de dizer: eu não posso me colocar nesse lugar de risco. Eu não posso estar nesse lugar arriscado. Judas era ladrão. Não é? A Bíblia fala isso. Ele roubava. Quando a mulher foi lá derramar o unguento sobre Jesus, o que Judas fala? Que desperdício. Isso podia ser vendido e dado aos pobres. Mentiroso, era ladrão. Ele era ladrão. Nós precisamos ter, irmãos, esse olhar treinado para a nossa construção. Olha um pouquinho para a sua construção. Para de olhar um pouco para a construção do outro. Olha para a sua. Olha para a sua. O posicionamento não virá de fora. O posicionamento virá de você, de dentro de você, do teu coração. Ninguém poderá terceirizar o posicionamento e a decisão. A decisão é minha, a decisão é sua. E o que você decidir, Deus é um Deus de graça e Ele te ajudará. Ele te ajudará. Outro homem, Sansão. Qual era o problema de Sansão? O sexo oposto. Era o problema de Sansão. Você vai ler o livro de Juízes, você vai ver que em toda a história de Sansão tem mulheres ali envolvidas. Era uma área frágil na vida de Sansão. Tanto que o que foi capaz de fazer ele contar o seu segredo não foi a opressão dos inimigos, foi o encantamento, foi a sedução de uma única mulher.
Precisamos reconhecer, irmãos, que tem ambientes que são perigosos demais para a gente. É perigoso demais para a sua construção. Você precisa levantar mais esse muro, em nome de Jesus. Tem mais pessoas aqui, ó. Pedro, apóstolo Pedro. Quando você vai ler sobre Pedro na palavra, você vai ver em Pedro o quê? Instabilidade emocional. Pedro não é aquele cara que ele se destaca porque ele fala primeiro. Não é? Ele fala primeiro. Ele toma uma iniciativa. Um pouco impulsivo. Ele falou para Jesus: Jesus, ninguém te mata não. Ninguém vai matar o Senhor não. Impulsivo. Estabilidade. Ele conseguia de alto a baixo. O que Jesus falou para ele, ô Pedro? Ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Aquele que de manhã dizia que Cristo não morreria e que ele morreria junto, se fosse preciso, foi o mesmo Pedro que de noite negou 3 vezes. Você entende isso? Existem áreas, irmãos, que você precisa se preservar. Preservar. Você tem problema com impulsividade? Tenta um pouquinho, peça sabedoria a Deus, sabedoria ao Espírito Santo para te ajudar a controlar um pouco os seus impulsos. E não foi apenas, não foi apenas antes da sua conversão. Você vai encontrar isso lá em Atos dos Apóstolos. O Evangelho já havia sido pregado aos gentios. A graça de Deus já havia alcançado, além dos judeus, daquele grupo seleto. O próprio Pedro é alguém que vai lá em Jope, vai lá pregar na casa de Cornélio. Ele vai ver com seus próprios olhos que o Evangelho está sendo pregado agora a outras pessoas, não só os judeus. Mas aí depois, mais para frente, a Bíblia vai dizer que Paulo e Pedro eles se enfrentam por causa de uma instabilidade de Pedro. Pedro entendendo que o Evangelho já havia sido pregado aos gentios. Pedro, na sua instabilidade, ele quer dizer que o Evangelho é só para os judeus ainda. Isso causa uma grande confusão ali. Você consegue entender isso? Diga amém. Você precisa reconhecer, irmãos. Precisamos reconhecer onde os muros estão baixos. Quer mais um último exemplo? O rei Josafá. Já ouviu falar dele, o rei Josafá? A Bíblia fala que o rei Josafá fez o que era reto aos olhos do Senhor. Um bom rei. Mas teve um momento, que uma decisão desse rei comprometeu ele. Sabe quando? Quando ele decide sentar na mesa com Acabe. Acabe era rei de Israel e Josafá era rei de Judá, reino do sul, e Acabe, reino do norte. Acabe faz um convite para Josafá: vem aqui num banquete comigo, vamos comer um bolinho aqui, vamos cortar uma pizza junto. E quando eles estão ali comendo, Acabe faz um convite para Josafá e fala assim: vem comigo tomar Ramote e Gileade. Vamos lá tomar aquela cidade? Vamos lá matar aquele pessoal. Aquela guerra não era para Josafá. Você precisa, irmãos, reconhecer que se relacionamentos negativos são áreas frágeis na sua vida, toma cuidado em que mesa você está sentando. Toma cuidado com quem você está fazendo alianças. Toma cuidado, porque com Josafá, essa aliança transitou da mesa para a guerra. Você pode estar comendo um pão de queijo numa mesa e amanhã tem um canhão na tua frente. Você pode estar fatiando um pedaço de pizza e amanhã está sendo uma granada jogada no teu colo. Você precisa ter sabedoria. Fica abrindo a sua vida para qualquer um. Sai da mão de Deus e vai para a mão dos homens. E confia mais no que as pessoas estão falando e não vai consultar Deus. E vai se envolvendo, vai comendo em mesas, fazendo alianças, entrando em guerras que não é para você, entrando em batalhas que não são mais suas, se gastando, e Deus não tem culpa disso. Deus não tem culpa disso. Foi você que aceitou o bolinho, que não era para ter aceito. Você identifica isso como uma área frágil na sua vida? Se você identifica isso, peça a Deus sabedoria para as pessoas que você precisa fazer conexão, para as pessoas que você precisa agora se aproximar e construir juntos. Josafá não precisava ir para a guerra com Acabe. Josafá quase perdeu a vida naquela guerra. E Acabe morreu naquela guerra. Olha só a confusão que a gente arruma.
porque os muros estão baixos. Amém? Você consegue olhar para dentro de você agora aí, reconhecer aonde você precisa a partir dessa noite, redobrar sua vigilância, redobrar sua atenção, tomar cuidado com algumas coisas, tomar cuidado para quem você está abrindo a porta, tomar cuidado para quem você está dando acesso ao teu coração, tomar cuidado com aquilo que é muito impulsivo para você, toma muito cuidado com isso, amém? 3 coisas que precisam ser feitas, 3 coisas, se você quiser anotar, fique à vontade para você anotar isso. 3 coisas que precisam ser feitas. Primeiro, reconhecer nossas forças e nossas fraquezas. Primeiro ponto, para que uma construção, para que você comece a levantar esse muro, você precisa reconhecer sua força e suas fraquezas. Quando você identifica a sua fraqueza, você não vai potencializar a tua fraqueza, não é potencializar ela, tornar ela mais fraca ainda. Pelo contrário, é buscar em Deus meios, formas, amém? Buscar o que a Bíblia diz. Como é que eu posso fortalecer essa área? Como é que eu posso redobrar a vigilância nessa área? O que eu preciso aprender para que os muros cresçam nessa área? Você tem dificuldade de falar não para algumas coisas? Se você quer ver a sua construção continuando, eu preciso te dizer isso. Você precisa aprender a falar não. Você vai precisar aprender a falar não para algumas coisas. Amém? Não pode aceitar tudo, irmãos. Nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é legal está sendo aceito. Nem tudo que está sendo legalzinho, que está na moda, que está divertido, que isso e aquilo, combina com você, com a identidade que você tem. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Tem coisas que não combinam com você, não combinam com a gente. Nós vamos aceitando tudo. Aí nós somos um pouco de cada coisa. Quem é um pouco de cada coisa não é nada. Amém? Quem é um pouco de cada não é nada. O que eu e você precisamos ser? Filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus, pessoas que andam na luz. Amém? Andamos na luz, não andamos em trevas. Segunda coisa que a gente precisa fazer para levantar os muros: se posicionar firmemente. Se posicionar firmemente nas nossas áreas mais frágeis. Você vai precisar se posicionar sem esperar sentir alguma coisa. Você não vai precisar sentir algo para fazer algo. Posicionamento não tem a ver com emoções. Posicionamento tem a ver com razão, com decisão. Amém? Se você sabe onde quer chegar em Deus, não espere o arrepio, não espere o calor, não espere a lágrima cair, não espere a dor chegar. Tome uma decisão a partir de hoje. O que você decidir, o céu está do teu lado, o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te ajudar. Mas eu só vou se o outro me chamar, eu vou se alguém lembrar de mim, eu vou se tal coisa, isso, aquilo. Não, não depende de ninguém, depende de você. Depende de você. Amém? Depende da sua decisão. Não, mas vou esperar o meu marido. Não, vou esperar a minha esposa. Não, vou esperar os amigos. Não, vou esperar o líder. Não, é você. Tome uma decisão e vai. Deus será contigo. Sê tu uma bênção, irmãos. Para de esperar pelo outro. Para de esperar pelos outros. Os anos estão passando. Os anos estão passando. E você está ali, ó. Você está ali, ó, jogado como muleta em cima de alguém. Você só cresce se alguém te carregar. Pelo amor de Deus. Você só cresce se alguém ficar te dizendo o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. Não é isso. Está na hora de amadurecermos as nossas posições. Porque está na hora de nós sermos referência para aqueles que não sabem o próximo passo. Amém? Para aqueles que não sabem o que vai acontecer. E você sabe o que pode acontecer. Por isso você tem maturidade. Cadê os filhos maduros aqui? Dá uma glória a Deus. Amém? Filhos maduros. Terceira coisa. Permitir que o Espírito Santo faça um reparo nessa área frágil da sua vida. Você tem que permitir que o Espírito Santo acesse esse lugar, acesse
esse espaço que tem no seu pensamento, no seu coração, essa lacuna da tua alma. Você precisa permitir o Espírito Santo acessar. Você não deu conta até hoje, então solta. Está segurando aqui, ó. A batata quente está queimando e não resolve. Solta. Entrega ao Espírito Santo e fala: Espírito Santo, controla, governa, lidera, assume a minha vida, assume os meus pensamentos, assume minhas emoções, assume as decisões, assume o próximo passo. Eu não quero estar sozinho. Irmãos, entenda, por favor, não ande mais em solidão. A palavra é o respaldo que eu e você precisamos para o próximo passo e para as decisões que vamos tomar. E nós vamos decidir, não estaremos sozinhos. Ele prometeu estar conosco, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não vai sozinho. Fala para o teu irmão, você não vai sozinho. Acorda ele aí, fala: você não vai sozinho. Oh, você não vai sozinho, pelo amor de Deus. Permita o Espírito Santo fazer reparo nessas áreas. Estamos falando de reconstrução. Reconstrução fala de algo que já foi construído um dia, agora precisa de reparo. O Espírito Santo pode reparar seu casamento, seu ministério, áreas da sua vida. Entrega isso para Ele. Eu estava pesquisando sobre reparo. Eu achei uma coisa muito interessante. Eu não anotei o nome, porque o nome é oriental e eu não ia saber falar muito aqui não, eu ia me enrolar um pouquinho. Mas tem uma prática oriental, tem uma prática, uma técnica, né, oriental, que ele tem para reparar peças de barro que se quebram. Por exemplo, quanto que custa hoje uma caneca de barro? Alguém sabe dizer para mim aqui? Quanto que é, mais ou menos? R$10? R$20? Uma só, gente. Considerando que é da Shopee. Frete grátis também. R$20, mais ou menos, tá? Uma margem aí, vai, R$20 uma caneca de barro, não é? De louça, o que vim. Agora imagina que você vai lá, acorda de manhã, faz teu cafezinho quente, você pega aquela sua canequinha de barro e você vai tomar o seu café e por um descuido, pá, caiu no chão. O que acontece com ela? Quebrou. Se quebrou, precisa de reparo. Aí a técnica japonesa, oriental. Sabe o que eles fazem? Eles pegam essa peça, eles derretem o ouro. O ouro. Eles pegam o ouro e eles consertam aquela caneca, fazendo o reparo com ouro. Eu vi uma foto como é que a caneca fica, ou qualquer outro objeto, uma vasilha, ou o que for, um jarro. Fica aquela cor do barro e fica aquelas linhas toda dourada em volta. Aquela caneca de R$20 agora não custa mais R$20. Porque tem ouro nela. Ela vai custar muito caro. Você está perdendo o teu valor toda vez que você impede o Espírito Santo te reparar. Porque Ele é o ouro. Ele é o ouro para sarar tuas feridas e para trazer reparo nas áreas da sua vida. Você está desvalorizado toda vez que esconde a tua fragilidade. Você está perdendo o teu valor toda vez que você esconde o que você está sentindo, o que está acontecendo. Você está perdendo o seu valor. Eu achei isso muito interessante. Vamos permitir que Deus conserte com o ouro do Espírito Santo a nossa fragilidade. E aquela área consertada será a área mais forte da nossa vida. E outro detalhe dessa prática, dessa técnica, ele faz o reparo com ouro. E naquela área onde foi reparada, não se quebra mais. Você está entendendo isso? Aquela área que foi reparada com aquele ouro, não se quebra mais. Vai ficar segurando isso por quê? O Espírito de Deus está aqui para sarar nossas almas, para visitar áreas da nossa vida nessa noite, para levantar, para ajudar eu e você a levantar os muros que estão baixos. E quando nós levantamos muros que estão baixos, amém?
nós recuperamos o valor que nós temos. Nós recuperamos o valor que nós temos de aquela área tão fragilizada, tão machucada, aquela área tão fraca da nossa vida, mas nós entregamos ela ao Espírito Santo, ao cuidado, ao reparo, à ação dele na nossa vida. Aquela área se tornará tão forte que vai levantar outras pessoas que Deus vai colocar no teu caminho, que vai sair cura através de você para curar outras pessoas, e aquilo que Deus está fazendo em você não vai parar em você, e vai alcançar famílias, vai alcançar essa geração, vai alcançar aqueles que estão doentes lá fora, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia! O objeto se torna muito mais valioso após esse reparo com o ouro. Nos tornamos valiosos, não quando erramos, mas quando Deus nos conserta. Nos tornamos valiosos quando a gente permite Deus nos consertar. Permita nesta noite o Senhor te consertar. O seu valor depois de restaurado é muito maior, porque você restaurado pode ser usado para restaurar essa geração e para restaurar pessoas que estão quebradas lá fora. É isso que o Senhor quer fazer conosco, com a gente. Jeremias 18, verso 6, o que Deus fala para a nação de Israel? Assim como o barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. Deus é o Deus de reparo. Deus é Deus de conserto. Deus é Deus que é capaz de refazer. Ele não desperdiça o barro daquela construção que se quebrou na mão dele, mas daquele mesmo barro. Você está entendendo isso? É do mesmo barro, é na mesma história, é dentro do mesmo contexto. O Senhor vai fazer um vaso novo. Assim como o barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. Tem mais outro verso aqui. Deus é poderoso. Fala comigo, meu Deus. Digo, meu Deus é poderoso. E Ele pode nos consertar, mesmo na impossibilidade. Você está considerando essa situação como algo muito impossível e terminado para Deus. Impossível de se resolver, impossível de se mudar, irreparável. Nós temos, eu falo, irmão, por experiência. Algumas experiências que eu vivi, eu falei, gente, vai ser isso, eu acho. Vai ser sempre isso aqui. Mas mesmo na impossibilidade, Deus é poderoso e pode nos consertar. E qual é o respaldo que a Bíblia fala disso? Está lá no livro de Jó. E esse verso você conhece. Jó 14, o verso 7 e o verso 9. Até o 9 que diz: a esperança para a árvore, ainda que cortada, ainda que no tronco, ainda que no chão o seu tronco morra, ao cheiro das águas ela brotará, e ela dará fruto como uma planta nova. Olha o que Deus é capaz de fazer, até na impossibilidade. Uma árvore cortada, morta, sem possibilidade nenhuma de vida e de produção. Mas na impossibilidade, o Senhor pode assumir áreas da nossa vida e refazer tudo outra vez. Tudo outra vez. Nas tuas emoções, na tua vida financeira, na tua vida familiar, na tua saúde, no teu ministério, no teu futuro, no teu hoje, naquilo que você tem para fazer. Ah, pastor, está impossível, eu não consigo ver nada acontecer. Você não precisa ver, Deus já viu a esperança para a árvore, e ao cheiro das águas ela brotará outra vez. Ao cheiro das águas você vai se levantar, vai se fortalecer, essa área crescerá, aumentará esse muro, você ficará forte, você será fortalecido pelo Senhor. Ao cheiro das águas você dará fruto como a planta nova. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é poderoso. Ele é poderoso. Glória a Deus. E para encerrar, se posicione atrás dos muros baixos da sua vida. Se posicione atrás dos muros baixos, frágeis da sua vida. O ouro está presente aqui hoje. O ouro é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite para converter corações de pais aos filhos, de filhos aos pais.
para converter corações de marido a esposa, de esposa para o marido. O Espírito Santo está aqui para refazer. Amém? Não é amnésia, mas é olhar tudo o que aconteceu e você está pronto para dizer: não dói mais. Não dói mais essa área. Estou falando que Deus vai dar uma amnésia aí na sua mente. Você vai esquecer do que fizeram. Você pode até lembrar, mas você vai lembrar e não vai doer mais. Essa é a cura do Senhor nessa noite. Essa é a cura do Senhor para cada um que estamos aqui. E o Senhor nessa noite tem céus abertos sobre nós, céus abertos sobre essa igreja, para liberar um fluir de cura em cada área da sua vida, aquilo que está tão frágil. Amém? Nós somos barro na mão do Senhor. Nós somos vaso de barro nas mãos do Senhor. Mas o tesouro que está aqui dentro tem muito valor. O tesouro que nós carregamos é precioso demais. Nós temos esse tesouro em vaso de barro. A excelência do poder não é nossa. A excelência do poder é dele. A ele seja glória, a ele seja honra, a ele seja os nossos dias, a ele seja a nossa juventude, a ele seja a nossa melhor idade, a ele seja a nossa força, a nossa energia, a nossa saúde, a ele seja o que somos, a ele seja o que temos. Tudo seja ao nosso Deus. Aleluia. Tudo seja ao Senhor. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Se posicione atrás desses muros baixos. Olha, sabe o que aconteceu? Depois você lê capítulo 4 na sua casa. Continua lá. Os inimigos vieram. Tá? Os inimigos vieram. E não é diferente. Comigo e com você. Os inimigos vão vir. Amém? Os inimigos vão vir. A tristeza vai vir, a incredulidade, ela vai bater na porta, o desespero por alguma coisa que esteja acontecendo, vai bater a porta. Os inimigos vieram, e exatamente no lugar onde eles haviam planejado, eles chegaram nos muros baixos, mas quando chegaram ali, a casa não estava com a porta aberta, haviam homens posicionados. A Bíblia vai dizer que na sua mão direita havia armas e na sua mão esquerda haviam ferramentas. Você não pode parar de construir e também não pode parar de lutar. Você não pode parar de sonhar os sonhos de Deus, de se preparar para as promessas, mas você também não pode deixar suas armas abaixadas. Nós estamos em uma guerra e o Senhor peleja por nós. Com eles lá fora está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus. Segura firme nas tuas mãos.